Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo à fase 1 do nosso discipulado na pegada, onde nós vamos estar lendo a lição 1, certeza de salvação. Eu sou o pastor Anderson e quero levar você a aprender cada dia mais sobre a vida do Senhor Jesus, dos seus discípulos. Mas para isso, hoje nós vamos aprender o que é certeza de salvação. Se você tem aí em tuas mãos o PDF, abre ele na lição 1, certeza de salvação, aonde nós vamos estar lendo, e eu gostaria que você meditasse aí na sua casa cada trecho que nós vamos estar lendo. Primeiro nós vamos ler os dois objetivos que está aqui nessa apostila. O primeiro é conhecer o plano de salvação e o segundo, examinar as promessas bíblicas básicas sobre certeza de salvação. Então vamos lá, se você está com a sua apostila aberta aí no seu celular, acompanhe junto comigo. A certeza da salvação. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, o fazemos na certeza de que Ele nos ama e tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Mas essa convicção não pode ser baseada apenas nas emoções. É preciso conhecer algumas verdades importantes da palavra de Deus sobre o plano de salvação. O primeiro ponto é promessa de vida eterna. Segundo ponto, promessa de nos tornarmos filhos de Deus. Terceiro, promessa de perdão dos nossos pecados. Quarto ponto, a necessidade de crer em fatos e não em sentimentos. Quinto ponto, testemunho interior do Espírito Santo. Então nós vamos ler 6 verdades sobre certeza de salvação. E eu quero que você preste muita atenção, que você medite depois nos versículos que nós vamos estar lendo e que você possa absorver o máximo dessa apostila para a sua vida, para que você se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E a primeira verdade é vida eterna. Então vamos lá. A primeira verdade é a certeza de que temos a vida eterna com o Senhor. Trata-se de uma maravilhosa promessa de Deus para todos os que creem no Evangelho. Agora pense um pouco no que significa vida eterna. Isto significa não somente uma vida sem fim com o Senhor, mas também uma verdadeira comunhão com Ele em plena realização pessoal e felicidade eterna. Esse é o futuro maravilhoso que aguarda a todos que atendem a mensagem do Evangelho. Os versículos seguintes nos falam sobre essa maravilhosa verdade. 1 João 5, 11 e 12 vai dizer assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permaneça a ira de Deus. A segunda verdade, nos tornarmos filhos de Deus. A segunda verdade que devemos examinar é a promessa de fazermos parte da família de Deus. Num sentido muito real, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. A salvação marca para nós o início de um relacionamento com Deus, de filho para pai. É importante que você compreenda que isto é um privilégio e um meio de termos a certeza da salvação. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Gálatas 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 14 e o 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 16, vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Terceira verdade, perdão dos pecados. Em Cristo e por sua graça recebemos o perdão dos nossos pecados. Isso retira de nós o fardo da culpa e do desespero. É verdadeiramente maravilhoso pensar que Deus nos ama tanto que nos oferece perdão. Você precisa aprender a apreciar este fato e crer que realmente Deus lhe perdoou. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mateus 28, 26. Porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Colossenses 2,13 vai dizer: e a vós outros, que estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A quarta verdade, fatos e não sentimentos. É importante crermos em Deus e nos firmarmos nos que diz a sua palavra. Sua fé deve estar depositada nas promessas de Deus e não em seus sentimentos, pois eles muitas vezes são controlados pelas circunstâncias. Nossa fé deve firmar-se na rocha sólida da palavra de Deus e não na areia movediça dos sentimentos. Você deve fixar sua fé em fatos permanentes e não em circunstâncias que sempre estão variando. Colossenses 2,6 vai dizer: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, pela fé, assim andai nele,
A quinta verdade vai dizer: testemunho do Espírito Santo. A Bíblia fala a respeito da experiência do testemunho do Espírito Santo quanto à nossa filiação com Deus. Este testemunho interior é de aceitação e de perdão, que o verdadeiro crente experimenta. É a convicção de que nos encontramos na posição certa, o que confere maior fundamento à nossa entrega pessoal. Trata-se mais do que uma sensação ou uma emoção provocada por fatores externos. Os versículos seguintes podem nos ajudar a esclarecer esta verdade. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Romanos 8,15 também vai dizer: mas recebeste o Espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A sexta verdade vai falar sobre vida transformada. O último ponto a ser enfocado é a maravilhosa transformação que está ocorrendo em sua vida, tanto nos seus atos como em suas atitudes e vontade. 2 Coríntios 5,17 nos ensina que o novo crente se tornou uma nova criatura. Essa nova criatura leva uma vida transformada que se evidencia por vários fatos. O novo crente pode ver nessas mudanças uma prova de que Deus agiu e continua agindo em sua vida. A palavra de Deus ensina que as seguintes mudanças devem ocorrer na vida de todo crente verdadeiro. Primeiro ponto, um crescente anseio do genuíno leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segundo, o desejo verdadeiro de guardar os mandamentos de Deus e ter uma vida transformada. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Terceiro ponto, um crescente amor por outros crentes, buscando ter comunhão com eles. 1 João, capítulo 3, versículo 14. E 2 Coríntios 4,13 vai dizer: um desejo sincero de falar de Cristo a outras pessoas. Se você quiser também, você pode ler Atos 4:20. Então, essas são as 6 verdades na vida de um cristão que entrega a sua vida para o Senhor Jesus e desperta dentro dele o interesse de se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Quando há uma conversão na sua vida e um desejo de conhecer a Cristo, você começa a se encher dele cada dia mais e dentro de você nasce um desejo de buscá-lo intensamente e também de falar do amor de Jesus Cristo e tudo o que ele fez em sua vida. Porque há uma mensagem que diz assim, que quem é salvo, ele tem o prazer de querer salvar novas vidas. Quem conhece o Senhor Jesus e tem uma experiência maravilhosa com ele, tem o desejo de falar do amor de Cristo a outras pessoas. Eu quero que você medite nessas 6 verdades e que você entenda o que é ser um discípulo. Por isso nós vamos dar continuidade na apostila, mas eu quero que você medite nesse ponto aonde nós lemos, porque na sequência nós vamos estar lendo sobre o plano de salvação, as 4 leis espirituais. Medite nessa apostila, leia ela, leia os versículos e nós vamos continuar nesse estudo na pegada. Por isso você não deve perder o próximo vídeo. Fique atento
Participe desse estudo, eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Ele vai te transformar, vai fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Eu aguardo você no próximo vídeo.